Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí. A gente vai falar agora de trabalho, de avaliar a capacidade de trabalho dos nossos alunos. Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de condicionamento cardiovascular, né? A capacidade cardiovascular dele. Quando a gente está falando de capacidade de condicionamento cardiovascular aqui, a gente tem que lembrar das vias que a gente tem, as vias metabólicas que a gente utiliza. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso na parte de prescrição, mas a via anaeróbia e a via aeróbia. Então, a capacidade aeróbia e a capacidade anaeróbia deles. Claro que vai depender do nível, mas a capacidade, né, esse trabalho, avaliar o condicionamento cardiovascular está ligado a entender a capacidade do nosso cliente de realizar tarefas, de realizar, de conseguir fazer movimentos, de conseguir sustentar movimentos, a capacidade dele de conseguir se exercitar quando a gente está falando no âmbito cardiovascular. A gente precisa pensar, é muito importante a gente ter em mente, né? Obviamente que isso daqui seria uma quarta etapa dentro dessa gama, né? desse momento de chegada do nosso cliente até nós, mas a gente tem que saber muito bem quem estamos testando. Existem 4 pontos aqui que são muito importantes para a gente poder definir as estratégias que a gente vai utilizar para fazer essa avaliação aqui, esse teste de trabalho. A gente já falou sobre nivelamento. Na parte de composição corporal, independente do nível, a gente vai usar aquela estratégia que a gente usa, mas quando a gente está falando de trabalho, a gente precisa selecionar as estratégias corretas para cada tipo de cliente. Óbvio que existem vários equipamentos para a gente fazer isso, mas eu vou tratar com vocês aqui das maneiras mais versáteis que eu tenho no meu dia a dia com qualquer tipo de estrutura, pensando, obviamente, em quem estamos testando. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que sempre ter em mente, toda vez que a gente for falar dos testes, tanto para iniciante, quanto para intermediário, quanto para avançado, é qual o grau de experiência do nosso cliente. Ué, Léo, mas se eu já sei que ele é iniciante, o grau de experiência dele é iniciante. Legal. Ele é um iniciante, mas ele já teve experiência com alguma coisa? Ele já fez caminhada. Ixi, então ele não correu. Eu não vou submeter esse meu cliente a um teste de corrida. E outra, então esse foi só um exemplo do como essa experiência ela tem que ser avaliada de maneira um pouco mais ampla. Tá vendo a importância aqui da consulta? É na anamnese, que a gente já vai arrancar essas informações. Você está percebendo tanto que as coisas se linkam e como sem uma coisa a gente não consegue a outra? Esse processo eu validei, eu uso ele há mais de 15 anos. Então, eu estou falando que uma coisa está linkada à outra e sem uma a gente não anda. A gente fica na estaca zero, a gente fica parado. Eu vou aproveitar essa aula para a gente lembrar isso. Ó. Consulta, anamnese, aqui a gente já elimina. Lá atrás, no início do sistema, no início do processo, a gente já começa a coletar informações que vão definir o que nós vamos fazer, que estratégia nós vamos usar com o cliente lá na frente. Outra pergunta, o que ele vai fazer? Se meu cliente vai nadar, eu preciso fazer um teste de condicionamento cardiovascular com ele baseado nisso. Se o meu cliente está fazendo atividade física, buscando atividade física porque ele quer brincar com o filho dele, o grau de experiência dele é muito pequeno com a atividade, eu vou buscar atividades uma atividade que você pode fazer o meu cliente pode fazer com o filho dele, andar de bicicleta. Então a gente precisa pensar, a gente precisa perguntar, fazer essas perguntas para a gente conseguir ter certeza de que estratégia a gente vai utilizar. O que nós estamos medindo? Mais uma vez, se eu estou medindo a capacidade, né, do condicionamento cardiovascular do meu cliente, a capacidade dele de realizar a tarefa, se eu pegar um cliente que não sabe nadar e fizer um teste nele na piscina, eu vou conseguir avaliar o condicionamento cardiovascular dele? Eu vou no máximo meter um puta susto nele ou nela, vou deixar ele traumatizado, ela vai ficar traumatizada, não vai querer voltar nunca mais a treinar. Meu treinador é louco, arrumei um cara louco, nunca mais quer ir para academia. Galera, o que estamos medindo? Se eu estou medindo o condicionamento cardiovascular, eu tenho que analisar e selecionar uma estratégia que vai me permitir, com aquele cliente, avaliar a capacidade cardiovascular dele. E o nível, né? Então, como eu falei, a experiência tem a ver com o nível? Tem, mas eu posso ter um aluno avançado que nunca nadou na vida, não vou fazer. Eu posso ter um aluno avançado que nunca remou na vida.
ou nunca teve nem acesso a um equipamento de remo. Então não vou fazer um teste com ele no remo. Eu fiz, na conclusão do meu curso na faculdade, a minha monografia ela foi sobre isso, especificidade. Né? Qual a correlação da especificidade do treinamento, né? Que é um princípio de treinamento esportivo, na resposta, né, do VO2, né, da capacidade cardiorrespiratória aí do atleta ou do cliente na hora do teste. E eu constatei que faz uma diferença sim, significativa quando eu submeti atletas de ciclismo a testes na esteira e a testes na bicicleta, e percebi que nos testes da bicicleta ele conseguia resultados maiores do que o comparado com os testes na esteira. É a questão da especificidade, então a gente tem que facilitar. Eu já vou dar um spoiler: o melhor equipamento para a gente avaliar um cliente zero, que não faz nada, é esse aqui, ó. Bicicleta ergométrica. Por quê? Porque ele está sentado, ele não corre risco de cair, ela não está se deslocando, ele não tem que ter uma técnica muito apurada, diferente de corrida, diferente de natação, diferente de remo, diferente de uma assault bike, né, que é uma bicicleta que tem aquela movimentação dos braços. Então essa daqui, spoiler, já é uma baita ferramenta para a gente conseguir avaliar e testar. Mas, Léo, não tem paciência, vamos criar novas estratégias, mas não vamos deixar de avaliar a capacidade de trabalho do nosso cliente.